Olá pessoal, tudo bem? Mais uma meditação hoje. Vou ler uma passagem muito legal lá de Gênesis. No último vídeo a gente até comentou sobre as falhas de Adão, né, e como isso afetou uma geração inteira, a humanidade inteira. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de como foi esse processo ou essa falha, né, e esse fracasso, digamos assim, do primeiro líder que a humanidade teve, né? O primeiro líder e também o primeiro fracasso. Eu vou ler a passagem aqui de Gênesis, recomendo ler aqui o capítulo 3, mas eu vou ler só o versículo 8 ao 13, para esclarecer aqui os pontos que a gente vai trabalhar, né? Então vamos lá. Eles ouviram o passo de Senhor Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Senhor Deus chamou o homem: Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Ele retomou: E quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu comi. Senhor Deus disse à mulher: Que fizestes? A mulher respondeu: A serpente me seduziu e eu comi, né? Então a gente vê aqui é, várias falhas, principalmente de Adão, né? Então eu vou listar aqui as principais falhas que eu anotei, que são assim muito relevantes, né? A primeira, falha de comunicação e alinhamento. Então aqui no contexto dá para ver que a mensagem, a orientação de Deus foi para Adão, né? A gente não sabe em que momento a Eva surgiu ou se foi depois disso, mas não fica claro que a Eva tinha essa orientação que aquele fruto era proibido. Então aqui a primeira falha de Adão. Provavelmente ele não comunicou bem e não alinhou com a Eva que aquele fruto era proibido, né? Então essa visão que o Adão tinha e a orientação que ele recebeu, ele falhou em comunicar, falhou em passar adiante, né? Segunda falha, permitiu-se ser influenciado. Aqui, pessoal, é uma chave para qualquer liderança, seja ela qual for, na empresa, na família, como pai, mãe, esposa, como amigo, como qualquer outra referência onde você possa estar atuando como líder. Uma das características mais fortes que o líder precisa ter é influenciar, né? Que é diferente de manipular. Outro dia a gente pode falar mais sobre isso, mas um líder não pode deixar de ser influenciador, né? Muito menos ser influenciado, deixar-se, né, influenciado, ser influenciado por outras pessoas, né? Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, terceiro ponto, ele foi passivo, né? Ele não se atentou aos detalhes. E um líder, quando existe dúvida, não é legal ele prosseguir, legal ele esclarecer, legal ele buscar os detalhes, buscar entender, né? E não se manter passivo. Isso é muito importante para um líder. Quarto, ele ignorou as consequências totalmente. Então aqui no texto, depois vocês podem ler, tem várias consequências dessa falha, né? Desse erro, desse pecado, do descumprimento, enfim. Aqui fala das dores, do sofrimento, da dor do parto, do próprio homem ter que colocar o seu suor em prática, da questão de sair do paraíso, né? Da questão de ter a consequência da morte, do pecado, enfim, várias consequências, né? E isso muitas vezes um líder também erra, né? Um líder ele sempre deve pensar nas possíveis consequências, né? E por último, ele não assumiu a própria responsabilidade da falha. Isso aqui é gravíssimo, mostra uma falta de humildade, provavelmente uma vaidade, né? Um líder precisa, quando ele acerta, o interessante é que ele olhe para
todo mundo e fala assim, eu não fiz nada sozinho, isso aqui é mérito, né, de todas essas pessoas e tal. E quando ele erra, o ideal é exatamente o contrário, é olhar para fora e falar assim, ó, pessoal, a falha foi minha, eu me perdi e, e assumo a responsabilidade por isso aqui. E foi exatamente o contrário do que eles fizeram aqui. Adão culpou Eva, Eva culpou o inimigo, né? A serpente aqui na história. Então, nenhum dos dois assumiu a própria responsabilidade pelo seu comportamento, pela sua atitude. Isso é muito grave. Então, um ponto muito importante. Quais são as consequências do pecado, né, pessoal? Da falha, do erro aqui, mas olhando mais para essa conexão nossa com Deus. Primeira coisa, o afastamento de Deus. E isso é quase involuntário, né? Vocês veem aqui que Adão, ao caminhar de Deus ali no meio, no paraíso, Deus faz um barulho dos passos caminhando e Adão fica com medo, né? A gente no dia a dia pode ter vários comportamentos desses, pode ser vergonha, pode ser uma vaidade também, uma soberba, né? Aqui Adão falou assim, não, eu tô nu, eu não quero que Deus me veja, ficou com medo. Pode ser vergonha, pode ser uma vaidade também no sentido, não, quem precisa de Deus? Não, quem precisa dessa pessoa? Não, eu não preciso de ninguém. Eu sou suficiente sozinho. Ó, deu certo até aqui, daqui para frente eu consigo da mesma forma. E aí gera esse afastamento de Deus. Essa conexão perdida é terrível, gente, é terrível. Então, não deixe isso acontecer. Outra consequência grave: dor e sofrimento. Dor e sofrimento, não só para você, talvez para uma geração inteira, ou humanidade, conforme aqui foi no caso de Adão, né? Se você quer um caminho melhor, busque Deus, né? Sem Deus, com certeza vai ser mais difícil, mais doloroso, mais sofrido. Isso eu não tenho dúvida. Não quer dizer que com Deus você não vai ter dor. A dor é inevitável, a dor ela vai existir, mas talvez não tenha o sofrimento, né? Só que sem Deus, meu amigo, aí é dor e sofrimento, é tudo junto. Então, busque um outro caminho, né? E por último, a consequência do pecado é desordem e influência negativa. Aqui na história, pessoal, isso gerou uma série de tragédias, digamos assim, né? Então, por exemplo, até a geração de Adão e Eva teve assassinato de irmão com irmão, né? Se você continuar a história aqui, você vai ver que é um legado difícil, assim. Então, entre vários filhos lá, teve até filho matando o outro, irmão, né? Matando irmão. Então, assim, é uma influência negativa e tudo isso tem uma consequência do que eu e você fazemos hoje, com a nossa família, com o ambiente que a gente vive. A gente não tem ideia de como o nosso comportamento, nossas atitudes aqui podem influenciar as gerações futuras, né? Isso é muito relevante, pessoal. E por último, o que fazer, né? Então, pegando todo esse contexto aí das falhas, das consequências, e agora como que a gente tenta seguir um caminho melhor ou busca um caminho melhor, né? Primeiro ponto, comunique-se, né? Comunique-se. Para um líder é muito importante a comunicação. Alinhe, né? Na dúvida não faça até que você tenha clareza do que precisa ser decidido, do que precisa ser feito. Então, assim, se você está incerto, não faça, né? Melhor refletir. Busque influenciar e não ser passivo. Já falei aqui, né? Para um líder é muito importante essa postura de influenciador, né? E não de ser influenciado ou passivo. Assuma a responsabilidade dos erros. É muito bonito, gente, quando as pessoas assumem as falhas, principalmente um líder. Isso gera engajamento, isso gera confiança, isso tem muitos benefícios, porque mostra humildade, né? Reflita sobre as consequências possíveis, né? Comentei também. Busque imaginar, se eu fizer isso, o que vai ocorrer, quais são as possibilidades, qual a pior coisa que pode acontecer se eu fizer isso. Isso pode te ajudar a tomar decisões também. Por último, talvez o mais importante, né?
Busque sabedoria e a graça de Deus. Não tente fazer as coisas por mérito próprio ou por sua própria inteligência, sua própria sabedoria. Então tenha intimidade com Deus, né? Ele é a própria verdade, Ele é a própria sabedoria. Ele vai te guiar, te iluminar, te inspirar. Se você mantiver essa conexão, tudo isso vai acontecer e toda a graça virá. Se você não fizer, essa desconexão vai gerar muito mais desordem e caos do que você gostaria, talvez, né? Por último, pessoal, uma oraçãozinha que eu sempre gosto de fazer, né? Senhor, me ajude a viver na verdade, com a verdade e pela verdade, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.